Conexão Potiguar. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. O nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua companhia. No programa de hoje nós vamos conversar com o presidente da ADURN, Sindicato da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor João Bosco, que já está aqui conosco, a quem agradecemos a presença. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. Um prazer recebê-lo. Queria que mais uma vez, eu sei que o senhor já explicou bastante a diferença da ADURN antes e a ADURN Sindicato, agora autônoma. Eu queria que o senhor mais uma vez nos explicasse. Então veja, a ADURN ela foi criada em 79. Naquele período, o funcionário público não podia ter sindicato pela legislação. Portanto, era uma associação, daí o nome, Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? 12 anos depois, fruto de um contexto muito específico, muito particular naquele momento, né, os colegas da época entenderam que devia transformar-se numa seção de um sindicato nacional. Funcionou mais ou menos, deu resposta mais ou menos àquele contexto, mas que esse modelo se esgotou totalmente. Se esgotou tanto porque um sindicato nacional que se pretendia e ainda se pretende representar os institutos, as particulares, as confessionais, as federais, as estaduais, é impossível. São agendas diferentes, são uma agenda muito particular. A UERN tem uma agenda com o governo do estado, como, por exemplo, né? Não tem uma agenda federal. A UFRN tem uma agenda com a União e assim por diante. Além do mais, infelizmente, o ANSCO passou nos últimos 6, 8 anos, até uma postura, né, assim, aparelhada por pequenos grupúsculos políticos, né, partidos de extrema esquerda, e tem uma pauta que não é de sindicato, é uma pauta para fazer uma revolução, é uma pauta para o socialismo, e isso implicava não só no distanciamento dos professores, muito distante da maioria dos professores, que pesquisa, que faz, né, que estão inseridos na vida real da universidade, faz extensão, pesquisando, orientando e dando aula na graduação e na pós, como também, eu diria que até causava prejuízo, porque meia dúzia de pessoas em assembleias muito esvaziadas, né, terminava decidindo parar as atividades da universidade e o prejuízo era imenso. Por isso que nos últimos 4 anos começou um debate com os professores, e os professores resolveram, né, a categoria compreendeu que era a hora, porque está acontecendo no Brasil todo isso, né, que era a hora de ter que a ADURN voltar a ter sua autonomia, voltar a ser autônoma, não mais uma seção que tinha que cumprir, digamos assim, a linha, as determinações desse sindicato nacional, e ter sua autonomia e sua liberdade, e ser um sindicato que agora a gente podemos ser, e isso foi o que aconteceu. Isso tem a ver com o fato de nunca mais ter acontecido greves, professor? Em parte, sim. O fato de não ter tido greve, primeiro porque eu acho que tem 2 motivos para a gente entender. É inegável que nos últimos 6 anos a postura do governo federal em relação às universidades mudou. Em termos da reserva de custeio. A UFRN, por exemplo, tem reserva de custeio hoje 10 vezes superior ao que tinha, por exemplo, há 10 anos atrás. É mesmo? 10 vezes? Muito provavelmente sim, porque há 10 anos atrás me parece que, em termos de dados muito concretos, não era 350 milhões. Hoje eu acho que é mais de 1 milhão, ou quase perto, talvez 5 vezes, 10 talvez seja um exagero. Mas muito, muito superior. Né? Aumento de curso, aumento de contratação de professores, aumento de estudantes. Né? Nós vamos chegar a 45 mil hoje, né? Temos 37, quer dizer. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte hoje, que por sinal, né, é a segunda do Norte Nordeste, a 14ª do Brasil, pelo ranking do MEC, né? Isso é um orgulho para o Rio Grande do Norte, né? E a sociedade tem que cobrar, inclusive, mais dela, mais relação, interação com a sociedade, por isso mesmo, que é quem paga a conta, né? Em última instância, é maior de que, tanto o orçamento como o número de pessoas circulando ali, de que, eu diria, a maioria das cidades do Rio Grande do Norte, do interior do Rio Grande do Norte, só em número de alunos. Só em número de alunos, né? Quer dizer, atualmente são 37 mil, pode chegar a 45. Aí vai chegar a isso. A previsão é chegar... É visível no que diz respeito à construção de prédios, a questão física é visível que teve uma grande expansão. Isso, evidentemente, deve se refletir também em relação a cursos, em relação a alunos e tudo mais. De graduação, de pós-graduação, de contratação de professores. A ideia, nos últimos 8 anos, nós temos 1.170 professores na ativa. Agora está tomando posse mais alguns, né? Semana passada está tomando posse.
desses uma quantidade muito significativa tem menos de 6 anos na universidade, tudo entrando com doutorado. Né? Então, respondendo àquela pergunta da greve. Então, por um lado, você tem uma relação que, se não é a ideal, a perfeita, é de outra natureza, é outra respeitosa. Forma. E de recursos, de contratação, e mesmo de alguns reajustes que foram conquistados pelo movimento docente. Né? Por outro lado, amadurecimento, digamos assim, exatamente em várias universidades, né, daqueles que estão à frente das entidades. No meu caso, por exemplo, meus colegas, nós estamos sindicalistas, né? Eu faço pesquisa, eu oriento mestrado e doutorado, eu dou aula de graduação e após, eu coordeno base de pesquisa. Você não vai ser sindicalista eternamente, né? Não, termina agora em maio, acho que eu cumpri, né, o meu papel. A Durne hoje acho que é muito consolidada. A gente, há 3 anos atrás, a Durne tinha 1.800 filiados, agora estamos chegando a 2.500. Né? Aumentamos, quase duplicamos a arrecadação, sem aumentar a mensalidade, ou seja, pelo número de pessoas que se filiaram. Presta muitos serviços a... Eu diria que é um sindicato, não no sentido que a Força dizia muito tempo atrás, mas é um sindicato de resultado, ou seja, as pessoas sentem que é um resultado, é um sindicato que dá resultado para as pessoas. Que dá resposta. Tanto em questões jurídicas, a gente tem um serviço jurídico muito atuante, em segunda, terça e quarta para os professores, não só para questões trabalhistas, mas questões de direito do consumidor, direito de família, qualquer área, digamos assim, da vida do associado, as questões trabalhistas que nós encaminhamos, o apoio que nós damos às atividades acadêmicas, por ser um sindicato de profissionais de nível superior, de professores. Havia uma reclamação, não sei se ainda é atual, de causas dos professores que relativos a planos econômicos de anos anteriores. Muito bem, eu até lhe agradeço a pergunta, porque dia 15 agora nós estamos chamando uma assembleia para discutir o que fazer em relação aos chamados precatórios. Né, que era um projeto também de 22 anos, que estava 10 anos parado no Supremo Tribunal, né, e que nós pedimos prioridade, os colegas mais antigos, né, por causa da lei do idoso, estatuto do idoso, enfim, foi julgado e não foi favorável. Quando nos foi favorável, nós ganhamos outra desse tipo de processo, chamada Zurpinha, que durou também 22 anos. Né, foi uma causa bastante significativa, importou no total em quase 16 milhões. Em 4 dias nós pagamos, né, recebemos da Justiça e pagamos a todos os colegas, né? E, então tem essa causa que nós ganhamos. E tem essa outra, que se chama dos precatórios, que nós vamos decidir o que vamos fazer. Se recorre novamente, que na linguagem jurídica é uma rescisória de uma rescisória, né? Ou se nós vamos... há uma ideia de recorrer para a Corte Interamericana, essa proposta, ou se a gente avalia que realmente chegou ao limite. Ao limite. Peço licença ao senhor, o professor João Bosco, presidente da Durne Sindicato, e também aos nossos telespectadores. Faremos um rápido break, um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando ainda com o presidente da Durne, professor João Bosco. É um minuto só. Conexão Potiguar, oferecimento Prefeitura de Parnamirim. É possível fazer mais.